Imagina a seguinte cena: o professor entra na sala de aula, Uhum. solta um saco de lixo gigante e cheio de garrafas PET amassadas, caixas de papelão rasgadas, um monte de tampinhas no meio do chão. E aí ele anuncia para 30 crianças de 8 anos de idade: Turma, hoje nós vamos usar isso aqui para aprender física, matemática e geografia. Nossa, a receita perfeita para o desastre. Pois é, para qualquer um que já pisou numa escola, né, isso soa como caos absoluto. O barulho, a bagunça. A distração, com certeza. Seria um desastre completo se fosse apenas, tipo, um impulso aleatório. Sim. Mas o que impede esse cenário de virar uma grande confusão, na verdade, é a engenharia pedagógica por trás dessa ideia. Exato. O que nos leva direto ao nosso mergulho de hoje. Nós estamos com um documento na mesa que detalha exatamente esse cenário. Uhum. É um plano educacional chamado Projeto Jogos Pedagógicos com Materiais Recicláveis. Brincar, aprender e preservar. A missão da nossa exploração hoje é entender como uma ideia que parece, sabe, uma simples atividade de artes, de transformar sucata em brinquedo, Sim, o que é bem comum nas escolas, né? muito comum. Mas como isso funciona como uma ferramenta super sofisticada para alterar a forma como as crianças enxergam o consumo, a colaboração e, tipo, o próprio aprendizado. Beleza, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Porque logo de cara o documento propõe uma mudança de vocabulário bem pesada. Ele quer que os alunos parem de usar a palavra lixo e passem a usar a expressão matéria-prima. Isso é muito forte do ponto de vista cognitivo. É como uma alquimia moderna, né? Pegar aquele plástico descartado e transformar literalmente em conhecimento. Mas lendo isso, eu fico pensando até que ponto sujar as mãos com cola e tesoura sem ponta realmente ensina mais do que, digamos, dar para essa criança um jogo educacional moderno. Tipo aqueles de plástico brilhante, super tecnológicos, Exatamente. focado em matemática, pronto para usar. O que é fascinante aqui é o deslocamento do foco. Quando a escola entrega um jogo pronto, plastificado, ela coloca o aluno na posição de um mero consumidor, sabe? Uhum, Um consumidor de entretenimento. exato. As regras já foram pensadas por adultos, a mecânica já foi testada lá na fábrica, o aluno só executa. Ele só segue o manual. Pois é. Agora, quando a exigência é construir o próprio jogo a partir de algo que, tipo, foi descartado, o desenvolvimento motor e o cognitivo acontecem ao mesmo tempo. A consciência ambiental é forjada ali. E não é através de um sermão do professor, né? Não mesmo. É pela prática. Reduzir o consumo e entender a reciclagem deixam de ser conceitos abstratos. É a diferença clássica entre ler o cardápio e ter que cozinhar a própria refeição. Nossa, é uma ótima forma de ilustrar. Dizer para uma criança que reciclar é importante é muito abstrato. Tem cara de, sei lá, campanha de televisão. Aquelas coisas que entram por um ouvido e saem pelo outro. Exatamente. Mas quando ela percebe que aquele pedaço de papelão que ia para a lixeira é, na verdade, a única estrutura forte o suficiente para sustentar o tabuleiro que ela está construindo, O papelão deixa de ser lixo na hora. sim, ele ganha o status de recurso. O material ganha um valor imediato no mundo físico daquela criança. Eu entendo a teoria. Soa muito bem no papel. Mas como essa filosofia toda sobrevive ao contato com a realidade de uma sala de aula agitada? É um ótimo ponto. Porque eles não podem simplesmente jogar o lixo limpo no chão numa segunda-feira de manhã e esperar que a mágica aconteça, né? Lendo o cronograma, eu vi que o projeto é estruturado em 4 semanas. Uhum. Tem um ritmo bem definido. E a primeira semana inteira é focada apenas na sensibilização. Tipo rodas de conversa sobre consumo consciente, impacto ambiental. Eu fiquei pensando, é muito tempo só conversando antes de colocar a mão na massa. Parece, né? Mas, se conectarmos isso ao quadro geral da educação contemporânea, ancorar o propósito antes da ação é o que separa o aprendizado real do mero passatempo. Faz sentido? Se pular essa parte, vira só aula de artes. Exato. Se o professor pula essa roda de conversa inicial, a construção do brinquedo vira apenas uma tarefa mecânica. O aluno faz por fazer, sabe? Uhum. O documento deixa claro que o professor precisa construir o porquê eles estão juntando garrafas PET.
muito antes de sequer encostar na tesoura. Construir o alicerce da casa primeiro, né? Mas aí a gente entra na segunda semana, que é a fase de coleta e planejamento. Sim, arrecadação. É aqui que eles juntam as tampinhas, as caixas e olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O texto exige que os alunos façam o desenho dos projetos nessa segunda semana. O que é genial. Mas peraí, eles já estão com o material na mão? As caixas estão ali, as garrafas também. O professor freia tudo e manda eles desenharem o brinquedo no papel primeiro? Sim, dá uma segurada total na ansiedade. Isso não é meio que matar a empolgação da criança? Tipo, por que não deixar o instinto infantil de sair montando e testando tomar conta logo? Porque o instinto infantil é, por natureza, caótico, né? Ele é totalmente voltado para tentativa e erro imediata. Paciência não é o forte dos 8 anos de idade. Com certeza não. Então, ao forçar essa contenção, ao obrigar que a turma pare, olhe para os materiais arrecadados e desenhe uma planta do projeto, Uma planta mesmo, tipo um esboço? sim, o professor está induzindo o raciocínio lógico ali. Pensa no esforço cognitivo envolvido. A criança precisa antecipar problemas estruturais, conversar com o grupo, concordar com um design único Tem que ter um consenso, né? e medir mentalmente se, sei lá, aquelas 3 garrafas PET que eles têm são suficientes para o que eles imaginaram juntos. Gente, eles estão atuando como pequenos engenheiros lidando com restrição de orçamento. Exato. É o desenvolvimento de planejamento estratégico e colaboração. Só que tudo isso vem camuflado de preparativo para a brincadeira. Não percebem que estão exercitando a lógica abstrata porque o objetivo final ali na cabeça deles é só se divertir. E essa tensão toda, sabe, essa espera, deságua finalmente na terceira semana, que é a oficina de criação. É onde o caos controlado realmente acontece, com a cola, tinta, a montagem física do negócio. A mão na massa de verdade. Sim, e tudo isso culmina na quarta semana na mostra pedagógica. Mas o que me chamou muita atenção nessa mostra não é apenas o fato de que as turmas jogam os jogos umas das outras. O que já seria bem legal de ver. Seria, mas o documento pontua que eles precisam explicar a origem dos materiais. Tipo, eles não podem só chegar lá e jogar. Eles precisam apresentar o projeto para os colegas. O que desenvolve habilidades de oratória, né? E a capacidade de estruturar uma narrativa lógica. Ter que explicar o próprio processo criativo. Isso mesmo, eles precisam defender a própria invenção. Explicar por que usaram, sei lá, um rolo de papel higiênico em vez de um pedaço de plástico ali naquela parte. Eles se apropriam do conhecimento de forma muito completa. Bom, já que entramos na invenção em si, vamos olhar para o que eles realmente estão construindo no meio dessa bagunça toda. O documento traz alguns exemplos bem técnicos do que sai daquela oficina na terceira semana. Os jogos propostos no material. E os materiais de apoio são incrivelmente rústicos. É tipo cola, tesoura sem ponta, retalhos de tecido, barbante. Mas o resultado curricular esperado é altíssimo. Um dos exemplos é o boliche matemático. Esse é um ótimo exemplo de gamificação. A premissa é super simples, né? Garrafas PET numeradas, o aluno joga a bola e, dependendo de quais pinos caírem, a regra não é só contar quantos caíram. Eles têm que somar ou subtrair os valores que estão estampados naquelas garrafas específicas. O contraste entre isso e a educação tradicional é brutal, sabe? Imagina essa mesma criança olhando para um quadro negro, sentada em silêncio, numa carteira, tentando resolver 15 menos 7. Tem muita ansiedade envolvida nisso. A ansiedade, a tédio e, para muitos alunos, a abstração dos números simplesmente não faz um sentido imediato. Fica parecendo um problema que não existe no mundo real. Exatamente. Agora, transfere essa mesma operação matemática para um corredor improvisado na sala de aula. A criança acabou de arremessar a bola, 3 garrafas plásticas voaram longe com um barulho enorme, os colegas do grupo estão gritando, torcendo. A pressão do momento. Sim, ela precisa saber a pontuação imediatamente para não perder a rodada para o outro time. A matemática sobre essa pressão lúdica, impulsionada pela adrenalina, consolida o aprendizado de uma forma muito superior. Faz total sentido. O número deixa de ser um desenho com giz no quadro
e vira a ferramenta urgente que ela precisa para vencer o jogo. A repetição enfadonha é substituída por uma utilidade imediata. É brilhante. O projeto também cita o jogo da memória dos recicláveis, usando tampinhas de garrafa para ensinar quais materiais combinam ou não na hora do descarte. Uma forma bem tátil de ensinar sobre coleta seletiva. Sim, e tem o dominó de papelão, que subverte aquelas caixas velhas de cereais. Eles cortam os retângulos exatos para abrigar operações matemáticas ou sílabas, né? Mas olha, de todos os exemplos, o que realmente me fez parar e pensar foi o vai e vem. Um verdadeiro clássico analógico. Totalmente. Sabe aquele brinquedo, duas garrafas PET cortadas e encaixadas uma na outra, cruzadas por fios bem longos de barbante? Sim. Duas crianças ficam de frente uma para outra e aí elas abrem e fecham os braços para fazer aquela garrafa disparar de um lado para o outro. Sim. Quase todo mundo brincou disso na infância. Pois é, e o documento elenco vai e vem como a ferramenta ideal para trabalhar não apenas coordenação motora, mas noções de física. Ele especifica ali força e movimento. Sim, é física pura aplicada. Mas eu fico pensando na cabeça de uma criança do ensino fundamental. Como que uma matéria que costuma ser tão temida no colégio e depois no ensino médio consegue se disfarçar tão bem de brincadeira no pátio? Porque a física, antes de ser um conjunto chato de fórmulas num livro-texto, é a regra que rege os nossos próprios corpos e os objetos ao nosso redor. Isso é verdade. Para o vai e vem não travar no meio do barbante, os alunos precisam entender a tensão dos fios de forma muito intuitiva. Não dá para só puxar de qualquer jeito. Exato. Se uma criança, aplica uma força exagerada e abre os braços de solavanco, o cilindro de plástico adquire uma velocidade imensa e bate violentamente na mão do amigo do outro lado. Causando até aquele atrito, esquentando o barbante na mão da criança, sabe? Exatamente, dá até uma queimadinha no dedo. Se ela abre os braços muito devagar, por outro lado, o cilindro não tem energia cinética suficiente, e aí ele simplesmente para no meio do caminho. O que é muito frustrante na hora do jogo. Na prática, é o que está acontecendo ali. Eles estão testando a terceira lei de Newton, a de ação e reação. Nossa, sim. Sentindo o atrito do plástico no barbante e gerenciando a transferência de energia através dos próprios músculos. Então, quer dizer que quando o professor de ciências for lá na frente, meses ou até anos depois explicar a teoria da física clássica, ele não está partindo do zero. Não mesmo. Ele resgata aquela memória sinestésica que o aluno já tem armazenada no corpo. O corpo da criança já sabe como funciona. Exato. Ele pode dizer, pessoal, lembram do impacto nas mãos quando o colega puxava o barbante com muita força no vai e vem? Aquilo é a energia cinética sendo transferida. O conceito deixa de ser uma decoreba chata. Ele se torna óbvio. Fica muito óbvio, porque o aluno já sentiu a física operando de verdade nas articulações, no suor e naquela frustração de quando o brinquedo travava. A teoria finalmente encontra o aprendizado muscular. Muito bom. Mas aí, avançando no documento, nós chegamos a um ponto de atrito inevitável. A avaliação, suponho. Acertou, porque a gente passou semanas juntando lixo, planejando, cortando papelão, derramando tinta na mesa e jogando boliche matemático. A sala de aula deve estar um caos maravilhoso nesse ponto. Literalmente. Como na prática um professor olha para tudo isso e dá uma nota? Porque o sistema escolar tradicional exige avaliação, né? Alguém tem que passar de ano. Tem que ter uma métrica pro boletim. E você não tem como aplicar uma prova de múltipla escolha com caneta azul para medir quem teve a ideia mais brilhante para fazer o vai e vem deslizar melhor. E o documento não tenta forçar esse projeto incrível para dentro da caixinha da prova escrita tradicional. Ele é bastante claro ao definir que a avaliação é processual. Tá. E o que isso quer dizer? Ou seja, o trajeto percorrido importa muito mais do que a beleza estética do brinquedo pronto lá no final da quarta semana. Entendi. O texto usa o termo avaliação multidimensional. Então, o que tudo isso significa na hora do professor fechar a nota? Significa que o professor precisa monitorar fatores muito diferentes ao mesmo tempo. Ele não avalia só se o brinquedo funciona. Ele avalia o engajamento na coleta de resíduos lá na primeira semana. Ah, entendi. Todo o processo mesmo. Isso.
Avalia a capacidade de trabalhar em grupo, a eficácia do jogo como ferramenta de aprendizagem e, claro, a criatividade na resolução de problemas. Na prática, isso me diz que o aluno que talvez, sei lá, tenha péssimas notas para decorar regras de português numa prova padrão, Sim, aquele aluno que foge do molde. ele pode ser o aluno mais valioso dessa dinâmica inteira. Talvez ele seja o único ali com a inteligência espacial para perceber que se não colocar um pouco de areia ou água no fundo da garrafa de boliche, ela não vai parar em pé no chão irregular da quadra de esportes. Exatamente. Ele é avaliado pela forma como ele colabora e resolve problemas de engenharia usando o lixo. Isso é muito poderoso. Isso levanta uma questão importantíssima sobre as métricas do nosso sistema de ensino. Quando o projeto foca a nota na resolução criativa de problemas e no trabalho de equipe constante, ele não está apenas sendo lúdico ou divertido. Ele está simulando as habilidades que o mercado de trabalho moderno e a própria vida adulta exigem da gente o tempo todo. Ninguém resolve os problemas da vida preenchendo múltipla escolha. Pois é. Nenhuma grande descoberta científica e nenhum desenvolvimento tecnológico é feito por uma pessoa sentada sozinha, em silêncio, preenchendo bolinhas com um lápis número 2 num papel. Com certeza não. A vida real é um grupo heterogêneo de pessoas, lidando com escassez de recursos, tentando se comunicar de forma clara e precisa para resolver um problema super complexo. É uma simulação da realidade. Esse projeto, no ensino fundamental, mimetiza o mundo real muito, mas muito melhor do que uma semana inteira de provas tradicionais. E olha, a genialidade do projeto não para nos muros da escola. Tem uma dica pedagógica quase no finzinho do documento que, assim, me pegou de surpresa. A participação dos pais. Isso. A sugestão é integrar a comunidade promovendo uma oficina de pais e filhos. E é sugerida bem para a terceira semana. O auge da bagunça criativa. Aquela mesma semana onde o caos da construção está acontecendo. Por que trazer os adultos para dentro desse ambiente? Imagina o barulho de 30 crianças martelando papelão e os pais tentando ajudar no meio de tudo isso. Ah, mas o barulho é o menor dos problemas comparado ao ganho cultural que isso traz para todo mundo. Verdade. Sim, trazer a família para dentro do processo físico de construção quebra aquela barreira enorme que existe entre a escola e a casa do aluno. Cria-se um ciclo de reforço positivo absurdo. De que forma? Pensa na dinâmica de uma casa normal. A criança começa a acumular caixas de sapato velha e garrafa plástica num canto do quarto para levar para a escola. Para um pai desavisado, aquilo ali é só sujeira. Sim. É bagunça que precisa ir para o lixo. E provavelmente vai gerar uma discussão chata sobre limpar o quarto no fim de semana. Exato. Mas se esse responsável esteve lá na escola, sentou numa cadeira minúscula de criança e usou fita adesiva para ajudar o filho a transformar aquela caixa de sapato num dominó gigante, a perspectiva dele muda completamente. Ele passa a enxergar o processo. Ele entende o valor pedagógico daquilo. Quando a escola envolve a família na ação, ela transforma os laços familiares em aliados da educação ambiental. A decisão do que se consome e do que vai para a lixeira na casa daquele aluno sofre um impacto direto porque os pais também passaram pelo processo de ressignificar o lixo. O impacto ambiental, então, extrapola o currículo de ciências e contamina a rotina da vizinhança inteira, até das casas. Incrível. É um efeito cascata. Bom, dando um passo para trás e olhando para o quadro completo que analisamos na nossa exploração de hoje. Nós vimos como um plano de apenas 4 semanas pega o que é descartado nas ruas e transforma em ferramentas vivas de ensino. Caixas de papelão viram plataformas para o raciocínio matemático. Garrafas PET se convertem em aulas práticas e musculares sobre as leis de Newton. Mas, no fundo, a mudança real não é física, né? É mental. É a troca profunda do conceito de lixo, que é o fim da linha, para o conceito de recurso, que é apenas o ponto de partida. E essa mudança de mentalidade é a base para formar cidadãos não apenas mais conscientes do ponto de vista ecológico, mas infinitamente mais criativos. A capacidade de olhar para o que deu errado, para o que foi quebrado ou rejeitado pela sociedade e enxergar ali os blocos de construção por uma solução totalmente nova é o que define as sociedades resilientes. E para quem nos acompanha agora, acho que vale o lembrete. Essa capacidade de observar algo que todo mundo julga como inútil
e enxergar um enorme potencial ali não serve apenas para projetos escolares de ciências. Com certeza não. Seja gerenciando uma equipe no mundo corporativo, criando arte ou até administrando uma casa, a inovação quase sempre vem de usar os recursos que já estavam lá, mas que ninguém mais estava prestando atenção. A reinvenção quase nunca precisa de materiais inéditos, sabe? Ela só exige uma mudança profunda na nossa forma de olhar para os velhos materiais. E para fechar nosso mergulho de hoje, eu quero deixar um pensamento provocado por essa leitura para quem está ouvindo a gente continuar refletindo. Nós vimos aqui que o simples e ruidoso ato de construir um vai-vem com plástico cortado e barbante pode alterar completamente a forma como uma criança de 8 anos entende a física, o meio ambiente e o trabalho em equipe. Isso me faz pensar no mundo fora da escola. Se as crianças conseguem transformar lixo em soluções através de muito planejamento, criatividade e colaboração, como o nosso mundo mudaria se nós, os adultos, aplicássemos essa mesmíssima regra, a de desenhar estratégias pacientemente, reaproveitar recursos descartados e trabalhar em equipe para tentar resolver as grandes crises que enfrentamos hoje nas nossas cidades e nas nossas empresas? Fica aí a reflexão.